Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e como prometido no último vídeo, eu estou aqui dando continuidade àqueles princípios que regem aí as constelações familiares, que são observados na constelação familiar e que regem as nossas interações em grupo. Hoje eu vou falar sobre o princípio do dar e receber. No vídeo passado, nós falamos sobre o princípio do pertencimento. Na medida que eu vou explicando o princípio do dar e receber, eu vou também dando alguns exemplos práticos para que isso se torne um pouco mais fácil para que você possa assimilar. Tá joia? É muito interessante, você já deve estar careca de saber aí, que se você já viu algum vídeo meu, que essas dinâmicas são dinâmicas inconscientes. E falando de inconsciente, é 95% do que nós somos. Racionalmente, nós somos apenas 5%. Então, esses princípios atuam de forma inconsciente em nós, seres humanos, ok? Então, uma vez que você aprende a interagir com esses princípios, por mais novo que isso pareça, por mais estranho que essa ideia pareça, por ser nova para você, talvez, você tem muito mais chance de sucesso aí nos seus relacionamentos, nos seus grupos sociais, seja afetivo, seja de trabalho, seja, enfim, nos seus grupos aí, tá? O princípio do dar e receber, ele é muito observado em pessoas que possuem a mesma situação hierárquica, ou seja, estão na mesma hierarquia. Por que eu estou falando isso? No próximo vídeo eu vou falar sobre o princípio da hierarquia, da ordem, certo? Então, isso acontece muito em relacionamentos afetivos, de amizade, no trabalho, porém com os pais e avós, por exemplo, esse princípio ele não é muito dessa maneira como eu vou falar. Por quê? Porque os nossos pais, hierarquicamente, eles são superiores a nós. Porque eles nos deram muita coisa e é impossível nós devolvermos tudo que os nossos pais ou avós aí nos deram, tá? Eu costumo usar a analogia o seguinte, nossos pais e avós são como uma cachoeira e nós somos o lago, né? A lagoa lá. E não, por mais que a lagoa faça ali, ela não tem como regressar ali aquele caminho de volta da água e devolver lá para cima, ok? Porque os nossos pais nos deram também algo que se chama vida e nós nunca vamos poder retribuir isso a eles, tá ok? No princípio da hierarquia, eu vou falar um pouco dessa troca de equilíbrio entre pais e filhos, avós e netos, tá? Mas esse princípio do dar e receber, ele é mais com pessoas que têm a mesma hierarquia que a gente. Então isso funciona muito, se você observar esse princípio, você vai entender mais a fundo os seus relacionamentos afetivos, os seus relacionamentos de amizade, enfim, os seus relacionamentos em geral. Esse princípio, ele é muito simples, ok? É mais ou menos assim. Se você quer continuar vinculado a alguém, você não pode dar mais do que essa pessoa lhe devolve ou está disposta a lhe retribuir. Porque o princípio do dar e receber funciona assim. Nós, quando recebemos algo inconscientemente, nos sentimos pressionados em devolver aquilo, certo? Então, precisa haver uma troca entre o dar e o receber. Existem pessoas que têm uma grande tendência em dar, existem outras que têm uma grande tendência em só receber. Essas pessoas aí, elas agridem muito esse princípio e provavelmente nas relações delas aí não vão prosperar muito, tá? Se você viu um dos vídeos que eu gravei aí anteriormente, falando sobre vínculos de apego precoce, existe um dos tipos lá, dos estilos de apego, que é o ansioso por agradar ou ambivalente. Esse estilo de apego tem uma tendência, não estou generalizando dizendo que é assim e ponto, mas tem uma tendência maior em doar para ganhar o vínculo, porém não sabe receber muito, não está muito disposto, né? Não é a palavra correta, mas não sabe receber muito porque desde pequeno ele aprendeu que ele tinha que fazer para continuar vinculado aí com os pais ou cuidadores. Existem por detrás desse princípio na dinâmica do que se eu consigo dar mais ou é mais fácil para eu dar do que receber, existem várias dinâmicas inconscientes e eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu vou falar
como o princípio do dar e receber atua nos relacionamentos para que você possa ter a consciência disso e então começar a aprender a agir, interagir com esse princípio, com essa lei invisível que nos rege aí todos os seres humanos de forma inconsciente, para que você seja mais próspero em suas relações, tá? Então, vamos supor assim, que tem um relacionamento e tem aquela pessoa que gosta de agradar. Então, ela dá. E o outro ou não está disposto, ok? Ou é muita coisa que ele recebe e ele não vai conseguir devolver naquele ritmo. Esse que dá começa a se tornar superior a ele. Ok? E esse aqui inconscientemente passa a se sentir devedor, porque esse princípio, quando recebemos alguma coisa, né, nas relações humanas, é como se nós tivéssemos uma conta corrente invisível, onde somos credores e recebedores. De forma inconsciente, nós queremos receber aí ou cobrar das pessoas, certo? Então, esse princípio está lá assim, aquele que deu muito e tem aquele que só está recebendo e ele não consegue dar ou não está disposto. A tendência desse relacionamento, seja ele afetivo, de amizade ou no trabalho, o que é? É se desfazer. Porque precisa haver essa troca. Talvez você pensando na sua própria história, você possa se lembrar aí de uma pessoa que você deu e no final ela não retribuiu e você ainda pensou assim: caramba, fiz de tudo pela pessoa e é assim que ela me agradece. Puxa vida! Mas muitas vezes esse princípio não é observado. Será que a pessoa tinha disponibilidade, ela queria devolver? Será que ela tinha capacidade de devolver no mesmo ritmo que você estava dando? Eu vou abrir um parênteses aqui falando sobre relacionamentos afetivos. Você talvez já deve ter se apaixonado aí ao longo da sua vida e realmente é uma sensação muito gostosa, não é verdade? Porém, a paixão, ela é assim permeada, ela vem junto, agregada com uma bioquímica e para o nosso cérebro, para algumas estruturas cerebrais, é uma reação de estresse. Então, a paixão ela tem um prazo de validade. Ela, no máximo, vai durar 2 anos, aquela enxurrada bioquímica. Até 2 anos, ok? Não significa que se você se apaixonou vai durar 2 anos, mas no máximo 2 anos. E depois, o que é que fica? A construção inconsciente muito baseada nessa técnica do dar e receber que você construiu com o seu parceiro. E sempre que recebemos algo, temos a tendência de devolver, inclusive coisas negativas. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então, tá lá assim, se você tá num relacionamento, se você quer continuar vinculado a alguém, você tem que dar um pouquinho, algo construtivo para essa pessoa, ela vai lá e te devolve um pouquinho. Você vai lá e dá um pouco, ela vai lá e te devolve um pouco. Então, vocês começam a escalar essa escala gradual assim para cima, né? No amor, numa troca generosa, em algo realmente construtivo e que os mantém vinculados. Porém, nós observamos muito, principalmente em consultório, quando um casal, um dos dois trai o outro, certo? Então, aquele que traiu, ele se sente muito compelido, na maioria das vezes, em querer perdoar para continuar o relacionamento. Só que isso não dá certo, isso não costuma dar certo, tá? E eu vou te falar o porquê. Vou abrir um outro parênteses, depois você vai juntar todas essas peças, tá? E eu só queria falar também que a primeira vez que eu entrei em contato com tudo isso era muito novo para mim, mas é claro que eu decidi ali, escolhi ficar com a mente aberta e absorver tudo aquilo novo e realmente observar no dia a dia, na minha história pregressa, se aquilo tinha se aquilo se encaixava, tá? Porque assim, todas as linhas filosóficas, religiosas aí que eu conheço, até onde eu conheço, elas pregam o perdão. Talvez isso seja comum para você também. A igreja fala que tem que perdoar, a sociedade, o padre, o pastor, enfim, você tem que perdoar, né? Só que o perdão autêntico, aquele do sentimento, também é muito diferente do perdão da boca para fora, tá? Porque você excluir os sentimentos de dor não significa perdão. Você os sente ou você os exclui, como você viu lá atrás no último vídeo, e eles existem dentro de nós, mas porque foi tão ali pregado para você, você quer perdoar aquela pessoa. Mas quando você perdoa alguém, você passa a ser o bonzinho
e a pessoa passa a ser o malvado, o culpado da história. Então você se torna superior, vocês já não estão mais naquela escala hierárquica de igualdade, tá? Isso não lembra dos pais, os pais têm uma outra dinâmica com a gente, mas estou falando aqui sobre de pessoas com a mesmo grau de hierarquia, certo? Então, você se tornou superior. Qual é a tendência desse relacionamento? É se desfazer. Por quê? Esse aqui, mesmo que ele pediu perdão e você perdoou, inconscientemente ele se sente culpado, ele se sente inferior, tá? Hellinger, que foi o desenvolvedor das constelações familiares, o construtor de tudo isso, ele fala sobre isso através de observações que ele teve no processo das constelações durante anos. Então não é algo que ele está inventando e ele percebeu ali alguns caminhos de solução que eu vou falar para você. Então essa pessoa, ou você, quando decide perdoar alguém, você se torna o bonzinho e a pessoa o malvado. E Hellinger diz que não há reconciliação entre bonzinho e malvado, mas sim entre dois culpados. Aí existe reconciliação. Então, o que fazer? Então vem aquela pessoa, está profundamente, amargamente machucada por ter sido traído, por exemplo, é só um exemplo, tá? E ela quer perdoar. E aquele perdão passa tempo assim, passou um tempo, mas ela não consegue digerir aquelas emoções, mas ela tem na cabeça dela que ela quer perdoar. Então eu vou e falo para aquela pessoa, como é que você vai cobrar, no caso do seu marido, algo em troca do que ele fez? Como que você vai exigir dele algo quase que na mesma moeda? E a pessoa não entende. Então o que eu quero dizer? A pessoa, ela tem que exigir que esse pague pelo que ele fez. Mas, diferente daquela escala que você sempre dá um pouquinho a mais no que é compensador, no que é satisfatório, no que é construtivo, aqui você exige, o que sofreu exige um pouquinho menos do outro, ou seja, exige um sacrifício, um esforço, algo duro para o outro, porém um pouquinho menos do que ele fez. Porque se você exige mais, o outro se sente no direito de exigir algo negativo de você, e aí começa uma escalada, né, no negativo, e o nome disso é desgraça, ok? Quantas pessoas aí não estão estritamente vinculadas através dessa escalada negativa? Isso causa muita dor, isso nós observamos muito em processos de separação litigiosas aí, onde um quer condenar o outro e aí ficam se agredindo mutuamente e pedindo inconscientemente, sem saber, e vão nessa escalada negativa. Isso cria um vínculo, porém um vínculo negativo que vai levando para baixo essa escalada e isso vai crescendo cada vez mais, né? Até que também os dois se cansam, mas provavelmente assim o que costuma acontecer é que vai levando essa mágoa aí por muitos anos e isso faz mal para quem sente. Em contrapartida, se você foi machucado lá por um colega de trabalho, por um parceiro, por um amigo, e a pessoa está disposta em assumir as responsabilidades e as consequências do que ela fez e você exigir algo e ela menos do que ela fez e ela aceitar, vocês vão estar ali quase que equiparados e em muito pouco tempo vocês conseguem equilibrar até que um fala assim pro outro, né, inconscientemente, bom, chega disso, deixa eu fazer algo construtivo e vai lá e dá algo bom, vem o outro e devolve um pouquinho a mais e volta naquela escalada positiva. Eu sei que talvez isso seja um pouco confuso de se entender, então vou contar uma história para você. Duas crianças, né, eu soube isso através de uma professora aí, duas crianças brigaram no recreio ali da escola, crianças pequenas ali do jardim da infância, e foram levadas para a diretoria. Só que essa pessoa, ela conhecia sobre esses princípios e estava lá com a diretora. A diretora queria que aquele que ofendeu pedisse desculpas, mas essa professora interviu, né, ela falou assim, não, falou para aquele que foi agredido, machucado ali, né, emocionalmente. O que você quer, o que você exige dele em troca pelo que ele fez? Né? E disse ao outro, você vai ter que pagar pelo que você fez. Ele disse, eu não tenho dinheiro. Ela falou, não é com dinheiro que você vai pagar, mas nós precisamos equilibrar isso. Então, aquele garotinho que havia sido ali, estava magoado, disse,
ele não vai brincar comigo por 3 recreios. Eu não quero que ele brinque comigo durante aí 3 recreios, 3 intervalos. E ele falou assim, nossa, mas tudo isso eu vou ficar sem brincar com você? E falou, sim. Então foi assim que foi feito. Então passou lá 2 intervalos, aquele que tinha se sentido agredido já estava em paz com aquilo, realmente estava em paz porque havia tido a compensação. Então ele disse para a professora dizer para o amiguinho que ele já podia brincar ali lá depois já do 2º intervalo. Então muito antes do que a gente espera, essa reconciliação inconsciente ela acontece. E por que eu estou falando de crianças? Porque se você já teve contato com crianças, né? Crianças são extremamente sinceras. Elas não têm ainda aquelas regras que nós temos de seguir, tem que perdoar, tem que ser assim. Elas simplesmente expressam o que elas sentem. Então, ali observou-se muito esse princípio em ação e como acontece o equilíbrio. Lembra que a reconciliação só acontece entre 2 culpados, não entre o bonzinho, o super-herói, o benfeitor e o culpado. Aí um fica mais, se sente inconscientemente superior ao outro e a tendência desse relacionamento é terminar. Você pode aí fazer um tour aí pela sua história pregressa e pensar aí em relacionamentos, tanto de amigos, de amizades, no trabalho ou afetivos, que talvez você disse que perdoou e quanto tempo aquele sentimento não ficou com você, certo? Então, eu costumo dizer assim, não peça perdão, não peça desculpas, mas diga, eu sinto muito pelo que fiz e assumo as consequências dos meus atos. Porque também, para haver a reconciliação, esse pode pedir, esse que foi machucado pode pedir, mas se o outro não estiver disposto em assumir as responsabilidades e as consequências do que fez, isso também não vai adiantar, certo? Então precisa haver aí a predisposição de 2 partes, mas aquele que perdoa é sempre superior. Vou abrir uma outra aspas aqui. Ouvi um dia um rapaz dizendo, nossa, andei lendo uns livros e eu não quero mais sentir raiva. Eu cortei a raiva da minha vida. Eu não sinto mais raiva porque a raiva faz muito mal. Eu disse assim para ele, você excluir a raiva não significa que você não a sinta, ok? Porque nós, seres humanos, carregamos emoções básicas. Quais são essas emoções básicas? Raiva, medo, tristeza e alegria. E agregaram agora nojo, desprezo e repulsa. Então são 7 emoções básicas que nós carregamos, que se você pegar um bebê, e eles veem isso através de microexpressões faciais, um bebê daqui, ou de uma tribo canibal lá na Nova Zelândia, as expressões faciais são as mesmas, ou seja, as emoções básicas são as mesmas. Todas as outras são um refinamento dessas básicas. Então, é natural no ser humano sentir essas emoções. Então, quando uma pessoa é condicionada através da religião, ou através da sociedade, ou da própria cultura familiar, que não pode sentir aquilo, não significa que ela não sinta, tá? Então, isso também entra um pouquinho lá no pertencimento de estar excluindo, mas quando você dá voz, você reprocessa as emoções, elas realmente vão embora e você não fica guardando aquilo e não é mais conflituoso dentro de você. Por que eu estou falando isso? Nessa troca do dar e receber, tudo que você recebe, existe um impulso, você se sente compelido em devolver. Tanto algo bom quanto algo ruim. Mas lembre-se que se você quer compensar algo negativo que fizeram com você, sempre um pouquinho a menos. Se você quer retribuir algo de bom de forma construtiva, dê um pouquinho a mais. E essa pessoa vai te dar um pouquinho a mais. Claro que os dois têm que estar dispostos a isso. Por isso que é um relacionamento, é uma relação. Tanto de amizade quanto afetiva. Se a pessoa não está disposta, isso não vai funcionar. Não é unilateral, tá? Tem que ter a disposição dos dois lados. Se o casal, no caso de relacionamentos, relações afetivas, conhecerem esses princípios, isso se torna muito, muito mais fácil, tá? Porque também a gente pode pensar como nós inconscientemente agredimos outras pessoas em relacionamento sem saber.
Por que que isso acontece? Porque, por exemplo, assim, nós viemos de um sistema familiar com aquelas regras e tabus e nos unimos com outra pessoa que vem do sistema familiar dela com aquelas regras e tabus e, de repente, aquelas duas culturas se chocam e se fundem naquele relacionamento, por exemplo, naquele casamento. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que na família dela sempre, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só, tá? Que tem que trabalhar, e trabalhar é uma coisa digna, e trabalhar, a pessoa não viaja, porque viajar é para quem não tem o que fazer, e ela precisa trabalhar para conquistar cada vez mais e mais. Aquilo, quando você cresce num ambiente assim, isso é o certo para você, e tudo que é fora disso é errado. Aí vem uma pessoa que tem um outro contexto familiar, que trabalham, porém também desfrutam, viajam. Então vamos supor que essas duas pessoas se encontrem. Então uma quer viajar e a outra não quer. Então existe esse conflito. Então essa pessoa que, por exemplo, tinha que trabalhar sempre mais e mais, e ver aquela outra que quer viajar, começa a condenar de repente aquele comportamento, não se sente confortável, não aceita aquilo. Então, por que eu estou falando isso? Nós nos ferimos mutuamente sem saber pela nossa história que nós carregamos. Então, quando nós nos unimos em casais, nós temos que estar dispostos a abrir mão de muito das coisas que nos foram ensinadas e que carregamos inconscientemente dos nossos sistemas familiares para construir um novo sistema familiar, onde, é claro, as regras desse vão se fundir com as regras desse, né, através da abertura, e criar-se novas regras que vai dar origem a uma nova descendência que lá na frente vai se unir a outra. Você começa a compreender a complexidade disso? Então nós temos que estar dispostos, né, a abrir mão de muitas coisas que nós aprendemos, que nós achamos que aquilo é o certo e ponto. Eu vou falar muito sobre certo e errado no pensamento sistêmico, aí você vai entender isso no nível mais profundo. Lembra que eu disse que falar sobre constelações familiares não era uma tarefa muito fácil, tá? Então, esse é o princípio do dar e receber. Eu fico me perguntando aqui se algo ficou mais claro para você ou mais confuso, ok? E a confusão, às vezes, é um bom lugar, porque está dando espaço para algo novo entrar, né? Quando você tem algo fixo, você sabe só aquilo e pronto. Quando você começa a ficar confuso, é que algo novo entra e você começa a olhar para mais coisas ao mesmo tempo até aquilo se assentar dentro de você, tá? E às vezes para algumas pessoas leva um tempo. Já vi outros casos aí em cursos de pessoas não aceitarem de forma nenhuma essa ideia do perdão, né? Chamar aquilo de vingança. Eu tenho que então fazer uma vingança, ok? Tem até autores que falam é uma vingança amorosa. Você faz isso por amor, para continuar vinculado à pessoa, por isso que é sempre um pouquinho a menos, tá? E nessa troca positiva construtiva, observe sempre, dê um pouquinho ou dê na proporção que o outro possa dar um pouquinho a mais, para você dar um pouquinho a mais, porque se você tem aquela tendência em só dar ou só receber, né? Mais cedo ou mais tarde o relacionamento tende a fracassar, porque um se torna descompensado, se torna superior ao outro e essa relação inconscientemente não tem como funcionar. É questão de tempo, tá? Lembra que eu falei que esses princípios são como leis ocultas que nos regem, que nos direcionam de forma inconsciente, lá aos 95%, tá? Então, uma vez que nós aprendemos a interagir com essas leis, assim como aprendemos a interagir, por exemplo, com a gravidade, a nossa vida fica muito mais fácil, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o princípio do dar e receber. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, deixe o seu comentário, as suas possíveis dúvidas. Talvez esse vídeo tenha várias dúvidas aí que eu tenha de responder na medida do possível, é claro, né? E também você pode compartilhar esse vídeo se você acha que esse contexto pode agregar aí a outras pessoas que você goste, tá? Visite o nosso site www.ntsinapse.com.br. Lá você vai ver
todos os nossos cursos, as nossas dinâmicas, as nossas vivências em grupo, inclusive o processo de constelações familiares, os nossos workshops. Tá ok? No processo de constelação é muito bacana, né? Porque nós sempre buscamos esses princípios onde eles estão sendo violados para encontrar algum ajuste, para voltar ao equilíbrio, o sistema voltar ao equilíbrio, seja você e seu parceiro, seja você com seus pais, seja você no seu grupo familiar ou mesmo na sua empresa, que nós chamamos de constelação organizacional, certo? Eu faço atendimentos individuais, atendimentos online por Skype, tá joia? Você pode entrar no nosso site, deixar o seu e-mail lá, se cadastrar na nossa lista e assim você vai recebendo todas as novidades, datas de cursos. Você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Se você curtir lá também, você vai ficar aí atualizado de todas as novas postagens, fotos, datas, novidades. Eu sempre posto novidades lá, quase todos os dias. Toda semana tem novidades lá para você. Tá joia? Então eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre o princípio da hierarquia ou ordem. E aí vai completar a tríade aí dos princípios que regem que as constelações observam, né? As constelações familiares observam e regem nós seres humanos em grupos. Nós seguimos regras e esses princípios nos regem inconscientemente. Aprender a interagir com esses princípios nos facilitam muito a vida, com mais leveza e equilíbrio, muito mais fácil para podermos chegar nos nossos sonhos aí com mais facilidade. O princípio da hierarquia, que eu vou falar depois, é um princípio muito interessante, realmente ele complementa tudo isso, tá joia? Eu espero que você tenha gostado, desfrutado desse conteúdo e que você aguarde aí como eu estou ansiosamente pelo próximo vídeo e eu te vejo lá.